Olá, sou Cíntia Samarone e começa agora Filosofando com Berti. Hoje trataremos de um assunto muito importante, que são os sintomas e doenças dentro da visão sistêmica. Para falar sobre isso, eu tenho que começar a falar com a visão de Hipócrates. Hipócrates falava que não temos que olhar o doente e sim para a doença. E por quê? Porque todas as memórias, tanto ancestrais quanto as memórias de todas as vivências que nós temos desde a concepção, elas estão gravadas no nosso corpo. E esses sintomas, eles vêm com o objetivo de nos mostrar o que está por trás. O que esses sintomas estão querendo olhar ou estão querendo nos dizer sobre o que está acontecendo no nosso corpo. É uma forma de desvelar toda a informação que está inconsciente, tanto a nosso respeito quanto a respeito da história da nossa família. Seguindo a sequência, depois de Hipócrates, a psicossomática também passa a olhar mais para a doença e como tudo aquilo se desenvolve, qual o caminho, para ver qual a raiz, da onde veio, então quais as influências que nós sofremos durante a vida, qual o ambiente. Então, olhando não só a doença em si, mas tudo que está envolvido. Porém, a ciência, no desenvolver dela, com o nosso pensamento mais linear, mais lógico, vai nos trazendo a visão do doente. Então, eu tenho uma febre, o que vai acontecer? Eu vou lá e tomo remédio para febre. E em nenhum minuto eu estou pensando o que aquela febre está querendo me dizer. Tá? Então, por exemplo, uma febre pode ser até por meio de uma intenção positiva que nós chamamos na hipnose, ela pode estar querendo nos dizer alguma coisa. Pode ser que eu não esteja com vontade de fazer alguma coisa e não tenho coragem de dizer não. Assim, uma coisa bem simples. Daí eu tenho uma dor de cabeça ou uma febre. Então, se eu parar e me conectar com o meu corpo e com todas as coisas que vai acontecendo comigo, eu vou tendo informações muito valiosas sobre mim mesma. Já Hammer, que trouxe a medicina germânica, ele diz que toda enfermidade é uma forma do nosso corpo estar desvelando as questões inconscientes que estão dentro de nós. Assim, a medicina vai desenvolvendo para este olhar mais linear, mas tem toda essa forma de olhar para ela, que a constelação e a visão sistêmica nos traz, de olhar como uma aliada, como uma amiga, para a gente entender para onde aquilo está olhando. Muitas vezes, eu estou falando, dando exemplos de coisas pessoais da minha vida e da minha experiência, que eu conheço melhor, mas tem muita coisa ligada a repetições de muitos padrões vindos da ancestralidade, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, sempre de alguma forma, a doença vai apontar para alguma coisa para ser desamarrada, para que eu possa de novo fluir e que meu corpo possa de novo ser saudável e estar na vida de uma forma tranquila. Tranquila, leve e com saúde. Né? O que significa saúde? Né? Na minha concepção, saúde tem muito a ver com conexão com a vida. Então, o que era eu estar conectado com a vida? Estar conectado com a vida é quando consigo usufruir todas as coisas boas e gostosas do meu momento presente e não estar pensando em tudo o que aconteceu ou tudo o que vai acontecer. Então, quando eu estou muito conectado muitas vezes, e a maior parte das vezes sem saber, com coisas do passado, então com o vazio que eu tenho de pai, com o vazio que eu tenho de mãe, com algum excluído do meu sistema familiar, e muitas vezes você nem sabe o que aconteceu, mas por pertencer ao sistema você está conectado a isso. Então, dessa forma,
uma constelação ou investigação nossa em relação à história da nossa família vai nos levar a compreender muitas coisas que vão acontecendo no nosso corpo, né? Nosso corpo é sagrado, é nosso templo e por ele passa tudo. Então a gente não pode deixar que passe coisas que não vão ser leves e nem saudáveis, né? Quanto mais eu não olho, porque o que acontece? Nós costumamos deixar muitas coisas, tanto da nossa família, que a gente não sabe quanto nossas, a gente joga debaixo do tapete, né? Joga poeira debaixo do tapete, o que acontece? É melhor eu ter uma dor de cabeça, é melhor eu ter um mal-estar, muitas vezes não lidar ou não olhar de frente para as minhas questões. E a família faz o mesmo, né? Ela vai tendo coisas difíceis, dores muito profundas e ela vai mantendo o segredo, vai pondo embaixo do tapete. Então, tudo isso vai ser manifestado por forma de algum sintoma. Nem sempre é um sintoma ligado à saúde, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que quando chega no corpo é porque a gente fechou os olhos muito tempo. Não, nós estamos fugindo de olhar aquilo exatamente da forma que é. Então, se a gente se colocar no aqui e agora, estiver disposto e corajoso em relação aos sintomas que vão nos aparecendo, vai ficando mais fácil eu me conhecer bem e lidando com as questões difíceis, né? E quando tem algumas doenças que são relacionadas também ao nosso sistema familiar, como repetições, repetições de cânceres, repetições de problemas do coração, e a gente deve investigar, obviamente, na medicina tradicional, porque ela é extremamente importante e nos trouxe muita contribuição durante a história como um todo. Mas quando nós estamos repetindo, eu acho muito interessante que a gente vá atrás da raiz daquele câncer. Porque pode ser que aquele câncer está sendo manifestado por conta de algum ancestral meu que morreu cedo e que ninguém olhou e que de repente eu, por amor ao meu sistema, quero segui-lo na morte. Essas doenças mais sérias, como o câncer, que ele, na verdade, ela é uma doença invasiva e muitas vezes ela vem dentro do sistema porque o sistema não tem coragem de se colocar e de se proteger, então ela vai sendo repetitiva. Então, quanto mais eu investigar a mim e a minha história, a minha saúde, com certeza, ela estará cada vez melhor. Então, mas não se apressem que sempre aparece uma coisinha, temos que estar sempre muito atentos. Qual a questão a ser olhada quando a doença é nossa amiga? A questão a ser olhada é qual dinâmica doentia que está incutida naquela doença. Pode ser uma dinâmica minha e uma dinâmica do meu sistema. São traumas do passado, da história da minha família, ou meus traumas que vêm de criança, às vezes de bebê, e que estão muito inconscientes, que eles pedem, é um grito de ajuda do nosso corpo e do nosso sistema, pedindo para que aquilo seja olhado. Olhado para quê? Olhado para pôr em ordem. Porque qual o objetivo do nosso corpo, né? Nosso corpo também é um sistema, né? Como o nosso sistema familiar. Cada órgão tem uma função muito específica e se algum deles sair do lugar e passar a não funcionar, vai comprometer tudo que está lá dentro. O sistema familiar também. Então, por que aparece alguma coisa? Ou dentro da família, como sintoma, ou no meu corpo? Para que eu possa ordenar e harmonizar aquilo para que o todo trabalhe novamente em equilíbrio. Então, o desequilíbrio é um amigo, porque ele vai trazer a oportunidade assim, sem igual, de eu poder pôr em ordem tudo. E vocês podem me perguntar, então, como é que eu posso criar uma dinâmica interna que não permita que a doença entre dentro de mim? Isso significa
que você pode querer saber como você criar um escudo ou uma defesa contra esta doença. Em primeiro lugar, para quem nós vamos olhar? Nós vamos olhar para a nossa criança interior, que ela vai captando tudo, desde a concepção, às vezes até antes da concepção, e vai trazendo para o corpo todas as percepções sensoriais, as memórias, e isso vai ficando congelado. E quando essas memórias ou essas vivências são muito doloridas, o que a gente faz? Pum, a gente joga para o inconsciente. Nosso inconsciente é 95% inconsciente e 5% consciente. Então, qual a chance de eu lidar com tudo isso? Logicamente, é quase nada. Então, eu tenho que olhar e fazer um trabalho específico com a minha criança interior, para que eu possa ir desprocessando e desbloqueando todos esses traumas. E as constelações familiares fazem o mesmo processo dentro da família. Então, quanto mais eu for colocando tudo em ordem, desamarrando esses nós, mais saudável os sistemas ficam. Nós vivemos num mundo normalmente muito doentio. Nas nossas famílias, dificilmente uma família é totalmente saudável. Pode ser um pouco mais saudável, um pouco menos, mas dificilmente é. E nós vamos reproduzindo, no decorrer da nossa vida, todos esses programas doentios que nós vivemos e que são trazidos já pelos nossos pais, avós, bisavós. Então, a nossa percepção e o nosso olho, um olho bem atento, é em relação a onde está amarrando e aonde que está doentio. Então, quanto mais eu vou tomando consciência, vai ficando cada vez mais claro o nosso olhar diante dessas dinâmicas doentias, que elas vão trazendo muitas crenças, porque nós vamos, através dessas experiências doentias, criando crenças que nós acreditamos piamente, que ninguém gosta de nós, que somos absolutamente sozinhos, que não podemos confiar em ninguém, que os homens não podem confiar nas mulheres, as mulheres não podem confiar nos homens, e assim vai. Várias e várias crenças que vão sendo acumuladas e que nos trazem um impedimento de viver a vida de uma forma fluida e leve. E nós vamos ficando tão presos a esses padrões doentios e vamos criando o que a gente chama na constelação familiar de lealdade invisível. Então, nós vamos repetindo sem perceber o que vai acontecendo e de geração para geração. Mas tem uma coisa boa. Também quando eu vou me conscientizando e vou limpando o que é meu, eu abro espaço para os que vão vindo depois viver de uma forma muito melhor, né? Então, esta boa ideia é para nos dar animação para estar olhando todas as questões difíceis da nossa vida e todos os sintomas, né? Veja, ninguém vai ver tudo isso de uma vez, tá? Porque eu sempre brinco, não se apresse em resolver uma coisa, porque a vida, ela é evolução, vai aparecer outra logo mais, né? Porque a gente tem sempre que aprender a evoluir e olhar cada vez de uma forma maior, mais ampla para tudo. Mas com certeza vocês vão se tornando muito mais leves. E por que que nós resistimos tanto ao mundo saudável? Justamente por conta dessas lealdades que vão nos amarrando, nos conectando, e eu vou saindo do meu lugar, né? Eu e todo mundo. E daí reside exatamente a dinâmica doentia, que vem por gerações, por famílias, né? Então, as dificuldades, porque na visão sistêmica a gente trata fundamentalmente dos vínculos. E o que são esses vínculos? Normalmente são vínculos difíceis, de briga, de conflito, de repetição, que já vem de muito e muito tempo na história, né? Então, vocês podem me perguntar, mas então fica difícil às vezes eu olhar tudo isso. Pode ficar difícil, mas o que a gente vai fazer? Não vamos olhar tudo de uma vez. Conforme a gente vai
vivendo em cada situação, alguma coisa se apresenta e ali se apresenta um conflito, uma dificuldade, e aqui especificamente falando de corpo e saúde, está em contato profundo, conectado com o nosso corpo, vai abrindo em muito a nossa percepção. Porque, em primeiro lugar, eu estou olhando o que o meu corpo está respondendo relacionado às experiências que eu vou tendo. E daí eu vou atrás de cada coisa. Então, a gente não vai resolver tudo de uma vez. É conforme a situação que a gente está vivendo naquele momento que a gente vai trabalhar alguma questão. A vida, ela não é parada, né? Não é assim, eu vou lá, resolvo e acabou. A vida está sempre em evolução e ela é cíclica. Então, em alguns momentos parece que tudo é muito fácil, eu trabalhei muitas coisas, em outros momentos a coisa vai ficando difícil. Então, por quê? Porque eu tenho que olhar mais coisas, tá? Já está na hora de crescer mais um pouquinho, né? Eu acho que estamos aqui, a gente para de crescer de tamanho, mas aqui dentro a gente não para nunca. A gente está sempre evoluindo. O Hellinger falava que se nós não seguirmos o princípio da natureza, nós adoecemos. E o que significa isso? Significa os ciclos. A natureza inteira feita de ciclos. E desde os primórdios do tempo, os índios e ainda muitas civilizações, como é que elas se baseiam? Se baseiam pela lua, pela maré, pelo mar. Elas eram totalmente baseadas e conectadas com o que ia acontecendo com a natureza. E nós achamos que evoluímos nos desconectando da natureza, entendeu? Eu acho que o chamado é voltar a ter essa conexão de novo. Essa conexão vai nos orientar a perceber os ciclos da vida, né? E aceitar, porque os ciclos, eles não são lineares. Eles acontecem todos ao mesmo tempo e tem algumas coisas muito legais e tem outras muito difíceis. Porque é uma forma que o sistema maior, o macro, tem de poder reequilibrar aquilo tudo de novo. Tá? Então, se a gente estiver conectado internamente no nosso coração, nós vamos estar aceitando, concordando com tudo isso muito profundamente. E aí reside, ao meu ver, o que é saúde. É conexão com a natureza e com tudo que está à nossa volta. Concordando que eu tenho o meu pequeno pedacinho lá, se eu estiver no meu lugar, eu vou estar em paz no meu coração. Assim, quanto mais consciência você tiver, mais você estará andando em direção a uma vida saudável, aceitando os ciclos da vida e concordando com tudo do jeito que é. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha elucidado vocês em relação a doenças, a sintomas e a traumas. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal, toquem o sininho, comentem, façam perguntas e logo mais nos veremos de novo.